Bom, eu estou aqui no estúdio da TV Câmara com a coaching Luísa Pedrosa. Muitas pessoas têm dúvida, né, sobre o trabalho, do que faz um coaching. Qual é a diferença do coaching para o psicólogo? Heloísa, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos esclarecer para as pessoas qual que é a diferença do coach, do psicólogo, do consultor. O que é isso? O que é coaching? Olha que oportunidade, obrigada pelo convite, tá lá, a gente poder falar sobre o que diferencia, né, uma área que é tão nova. Eu diria que o coaching, ele chega ao Brasil e talvez no máximo há uma década a gente tenha de verdade esse nome circulando para fora do universo corporativo, porque de repente também é uma questão importante a gente mostrar que talvez no Brasil a principal entrada do coach foi pela via corporativa, então treinamentos, motivação, área de vendas, né? E de repente ele foi saindo para fora e as pessoas comuns, né, começaram a entender a importância da ferramenta. Essa separação dos três segmentos eu acho super legal, é importante que a gente fale, tem diferenças, né? Porque assim, a área que a gente diz que o coaching ele bebe da fonte da psicologia é a questão da teoria cognitivo-comportamental. A gente está bem perto daquilo que está ligado a comportamentos. Então, um coach ele vai trabalhar com o cliente dele para que o comportamento que ele tenha esteja alinhado ao objetivo que ele diz que quer como solução. O psicólogo, ele pensaria na situação de uma maneira assim: por que você não está conseguindo se tornar a pessoa que você quer ser? Tá lá. Vamos entender que traumas talvez você esteja se prendendo do teu passado. Por que você disse isso àquela pessoa? Então, na psicanálise ou na psicologia de modo geral, o lado em que a pessoa vai buscar te orientar é como se ela tivesse voltada para ver o passado e a influência do passado no agora. O coaching não. O coaching ele é uma coisa que vai pegar o teu agora e projetar o teu ideal futuro. Quando a gente pensa em consultoria, a outra diferença também que é importante, que eu diria que o consultor ele é mais perto daquilo que a gente entende que é o mentoring, né? Então é alguém que diz assim, tá lá, o que você então precisa para ser um jornalista de sucesso é fazer o network assim, falar com o Beltrano assim, conquistar uma rede social nesse formato. Então ele vai te dar como uma receita e vai dizer que você tem que seguir por ali. Em coaching, a gente não dá uma receita, muito pelo contrário, o que a gente ajuda a maioria das pessoas é a entender qual é o padrão que ela usa para ser quem ela é. E aí nisso, qual é a originalidade que ela consegue ter naquele tipo de situação que ela quer participar, seja em carreira, seja em negócios, seja na vida pessoal. Então eu acho que o coaching ele tem talvez a grande diferença porque ele não quer que você se torne o que é certo versus o que é errado. Ele quer que você se torne sustentável, quem você é. É como pensar numa dieta. Amo pãozinho, Heloísa. Nossa, você vai ter que tirar pãozinho da sua dieta. Por que a dieta dá errado? Porque você ama pãozinho. Então a minha ideia é conseguir como coach fazer você entender quanto de pãozinho é ideal você ter no seu dia a dia, mas que não seja excessivo para continuar te engordando. Então a gente vai ajudando você a se alinhar, né, no seu processo comportamental e de verdade se reconhecer o máximo possível a partir dos seus pontos fortes. Pelo menos é assim que eu trabalho e vejo muitos profissionais em coaching fazer uso dessa metodologia. Você falou em pontos fortes. Então nós podemos entender que o coach ele vai buscar mais interferências internas do que externas da pessoa? Bom, de modo geral é o contrário, porque a gente vai mesmo dizer para você o que você tem de você, que faz você ter facilidades em agir. Então, por exemplo, o que é um ponto forte? Você é um comunicador. Então, se tem uma coisa que você deve fazer muito bem, é falar. Falar em público, você deve ter uma habilidade de criar conexão com as pessoas para que elas falem a respeito disso. Então, tá, esse é seu ponto forte. Aí você tem esse baita ponto forte e você trabalha dentro de um escritório de frente para um computador fazendo relatório. O que está acontecendo, né? Internamente, você não tem conhecimento do teu ponto forte. Quando você tem esse conhecimento, você começa a entender por que de vez em quando você vai pro karaokê cantar, por que você adora tanto rede social, por que você está fazendo aqueles vídeos super críticos para os amigos assistirem. Por quê? Porque você está embotado, é como se não tivesse ficado travado dentro de você. E aí a gente começa a trabalhar a favor do quê? Bom, Elo, eu tô pensando, às vezes eu me vejo querendo ir para a área do jornalismo, tal. Bom, e qual que
é a sua vontade em relação a isso? Ah, é isso. Assim, o que está te impedindo? Ah, eu acho que é a questão salarial, eu acho que é o fato de eu ter que fazer o curso que eu ainda não conheço sobre ele. E aí você vai trazendo aquilo que você chama de desafios, que por isso que eu falo que é uma questão mais externa nesse aspecto. Você vai trazer aquilo que a gente chama de crenças, percepções da sua realidade que às vezes são limitações que você tem, né? Então, Elô, eu acho que não, acho que jornalista é uma pessoa que quase sempre, ele é um cara que começa pela Rede Globo, né? Eu não saberia, eu moro aqui em Ribeirão. Eu falei, mas Starlay, quem diz que única e exclusivamente é a Rede Globo o único espaço para você se comunicar? De onde que você traz essa informação? Ah, a última vez que eu estava batendo papo com uma pessoa, ela me falou isso e eu acreditei nisso. Aí eu começo a te meio que provocar para você sair um pouquinho daquele quadrado e ver que o mundo pode ser redondo, pode ser triangular, pode ser uma estrela. E é a hora que a gente diz que em coaching as pessoas ampliam o campo de visão. Que é quando você começa a ver mais do que você de repente pensou que o mundo era. Sim, e existe mais de um coaching? Como é que funciona isso? Olha, eu acredito que uma das coisas que foi muito comum no mercado é que as pessoas pegaram o expertise delas. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que é um terapeuta xamã, um espiritualista. E aí a gente já ouviu falar que então tem coaching xamã. Você pega um coaching que é ligado à área de emagrecimento, que é um personal trainer, e aí ele adaptou e se tornou um coaching de fitness, por exemplo. Então, o que tem acontecido muito é que a metodologia do coaching como base, ela é criar com o cliente o máximo de provocações para que ele saia do ambiente que ele está e amplie o campo de visão dele. E aí cabe o que a gente está aqui falando. Às vezes o que vai cada vez mais surgindo é um especialista que tem uma área de conhecimento e aí ele abraça a técnica do coaching e coloca ali dentro. O que a gente de verdade, quando sai pelos processos de formação, a gente já sai com pelo menos 2 divisões claras. Você aprende um pouco mais sobre o coaching, dentro daquela que a gente chama perspectiva life, que é quando as pessoas querem pensar o seu desenvolvimento pessoal, não necessariamente profissional. Então, o que é um desenvolvimento profissional? Pode ser separação, mudança, emagrecimento. Aí a gente já pode pensar em, que eu falei separação, mas assim, a gente tem casos como aposentados, pessoas que acabaram de viver o período de trabalho e agora querem simplesmente fazer uma coisa que eles não sabem, que é não trabalhar. Então é o coaching life. E a outra divisão que é mais comum na formação, geralmente nas formações para coaching, é quando a gente tem o corporativo ou o executivo, como eles chamam, que é quando a gente vai aprender a trabalhar mais a pegada corporativa. Então é onde a gente acaba se assemelhando àquela área de recursos humanos. Então você vai trabalhar dentro das empresas para o quê? Para ajudar as pessoas a entenderem o que é motivação, o que é produtividade, gestão do tempo, né? Então isso acaba aparecendo mais na pegada corporativa, que é quando você trabalha mais ou em grupo ou as lideranças. Então é muito forte o coaching, o líder coaching, o líder de equipe, o coaching de equipe, por causa dessa questão da demanda corporativa. Sim, nós podemos entender que existe um coaching para cada fase da vida de uma pessoa? Na verdade, cada fase sempre é uma fase nova, né? O que o coaching se alimenta é exatamente disso. Tudo que você trouxer que é novo, pronto, já é projeto para coaching. Porque o novo, Tarla, é aquela coisa que talvez você saiba, assim como eu sei, isso é extremamente humano. O que é o novo? É alguma coisa que você desconhece. Né? E o desconhecimento ele é muito desconfortável, né? Ele chega, como a gente diz, ter reflexões, né? Reflexos físicos, né? A pessoa frente a uma coisa nova, ela gagueja. Você já deve ter visto gente aqui que a voz não saía, transpira. Ali fora estava rindo, tirando sarro de todo mundo. Chegou aqui, endureceu. Bom, então o que tem a ver? O novo é aquilo que as pessoas ainda não sabem usar. E isso tem muito a ver porque o coaching ele bebe muito também da neurociência. O que é o nosso cérebro frente ao novo? Esses dias estava eu lá na academia desafiada a fazer uma aula sobre barriga barriga negativa, abdômen negativo. Eu falei, que chique, né? Abdômen negativo, já meu cérebro imaginou, é uma barriga sem gordura. Tudo bem, foi fácil. O nome até que me ajudou a chegar lá. Na hora que eu cheguei tinha
uns tipos de elásticos, que agora, desculpa, eu não lembro o nome, e a professora, então, a primeira coisa que ela pediu, coloca o pé direito, vira o corpo. Hã? Eu falei, peraí, abdominal? Abdominal não é aquela coisa que você senta, que você deita no chão, e depois você busca sentar, forçar pra frente, tal. Como assim eu vou pôr o pé e virar com as mãos no chão? Aquilo no meu cérebro não dava conta, ele ficava assistindo e é como se aquilo não existisse, e realmente não existia como referência. Então o que o nosso cérebro faz? Ele resiste ao novo, e ele fica, ao contrário do que a gente imagina, ele fica boicotando a gente frente ao que a gente vê e não conhece. É como viver um relacionamento também, você vê lá a loira, aí, não, meu santo não bateu com ela. O que teu cérebro, nesse caso, não é, né, é uma tese contra o místico aí nesse sentido, o que teu cérebro geralmente faz? Olha lá, a última loira que você gostou na vida, ela te deu tanto trabalho, você ficou magoado, esse negócio de loira é perigoso, tá lá. Olha, todas as loiras, tá lá. Aí, sempre que você vê uma loira, te dá um arrepio, vai dar um fio aqui até assim, ai, meu santo não bateu. O que o teu cérebro faz? Ele cria uma rede de proteção, ou seja, ele pega referências, ele generaliza, ele meio que te emburrece em relação a isso. Aí, quando você vai viver o novo, e o novo já é uma falta de referências, ele fica buscando trazer o que ele conhece de mais próximo daquilo. E é onde ele fica te dando algumas mensagens que geralmente a gente diz que é o que travam as pessoas. Então assim, e aí, por que você tem medo de falar em público? Quantas vezes você falou em público? Nenhuma. Falei, ótimo, então esse não é o problema. O problema então é que você nunca falou. Depois você conta pra você, quantas vezes você falou em público? Eu sempre falo em público e sempre fico nervoso. Por quê? O que falar em público te lembra? É que uma vez eu assisti um professor falar em público e aí a calça dele rasgou e aí a pessoa guarda uma informação dentro do cérebro de uma forma negativa e aquilo fica empurrando uma informação com tudo aquilo que a pessoa tem em relação ao novo. Então é assim que o coaching trabalha. Ele vai fazer de tudo para buscar ajudar você a sair desses limitantes que o teu cérebro cria, né? Dessas historinhas ou interpretações que você tem. Aí a gente até parece com psicologia, porque dá um efeito terapêutico, né? De repente, sem mais nem menos, você descobre, uau, depois que eu fiz coaching, minha relação melhorou, meu filho tá... Aí a gente olha assim e veio fazer coaching para liderança de equipes. Então, por que isso gerou, né, essa mudança no contexto da pessoa? Porque tinham várias dessas questões que estavam ligadas a alguns pontos comuns, que quando lá no trabalho do coaching a pessoa conseguiu mexer, ou seja, ela precisava falar em público. De repente, na escala de valores dessa pessoa, falar em público está ligado à liderança, à autoestima, eu sou o máximo. Tem várias coisas que estariam ali. Quando ela foi e conseguiu se projetar e resolver isso, no meio disso tudo estava um pai permissivo, um esposo extremamente crítico com o outro, porque ele era crítico com ele. E aí, quando ele resolveu aquilo, essas coisas também se resolvem. É o efeito terapêutico que a gente diz que em coaching também a gente consegue promover, sem que isso seja o que a gente estava ali buscando, certo? Olha, por que será que quando você era criança não é o nosso papel? Outras coisas que estavam na vida dele como um empecilho, que antes ele não sabia, ele acaba ali disseminando aquilo, ele acaba destruindo aquilo dentro dele, que é aquele monstro interior. Isso. O ser humano é um bicho esquisito, né? Quando é mulher também, quando é homem também, a complexidade da gente tá muito nisso. A gente vê a situação, mas a gente não... Bom, vamos lá, você trabalha com pessoas. Você já deve ter passado por uns enroscos do tipo. Você tá de frente para a situação, a outra pessoa também. Aí, vocês viram, as costas estão tomando um cafezinho, a outra diz assim, nossa, hein, ferrou, né? Agora, depois disso que o Beltrano ali falou pra gente, tá tudo errado. Aí você olha para a pessoa, o famoso conflito, né? Ué, não entendi isso não, pelo contrário. A hora que ele falou isso, eu já entendi que ele estava falando isso. Já viu essa situação? Que você tá de frente para uma mesma questão, você enxerga de um jeito e a outra pessoa enxerga de outro? Isso aqui é o que é ser humano. Por que o Tarlá viu de um jeito e por que essa pessoa viu de outro? Porque a história que ela vai criando sobre a leitura dos fatos na vida dela também vai determinando o jeito que ela vai traduzindo a informação nova. A mesma coisa. Então vem um pouco daquilo que nas teses sobre positivismo, pensamento positivo, o pessoal brinca muito e fala assim, tem gente que já é naturalmente motivada e tem gente que já é naturalmente desmotivada.
isso tem a ver com esse arcabouço de histórias e interpretações que a pessoa foi criando no decorrer da história infantil, de adolescência, a maneira como o ambiente foi ensinando ela a traduzir. Então, como é que aqueles treinamentos que a gente vê a pessoa com o copo de água, com a água pela metade, né? E alguém diz assim, o que você tá vendo aqui, né? Aqui tem mais ou aqui tem menos? Ah, tem pouca água. Não, aí tem água. Como você enxerga o copo determinado, por quê? Pela maneira como você até agora vai carregando a sua vida. Então, em coaching, a gente talvez consiga, eu vou chamar o de talvez, para não ficar brigando, porque a gente não faz uma pesquisa no sentido de vamos ver aí por amostragem o quanto a gente consegue gerar de X ou de Y. Tem empresas que estão fazendo isso, tá lá. Eu estou falando no meu caso. Os meus clientes, eles sempre saem com uma sensação de crescimento muito alta. Por quê? Porque eles entendem que se eles chegam lá achando que eles são A, eles descobrem o quanto de A eles podem construir o alfabeto inteiro. Então a gente diz que talvez o efeito colateral do coaching é que você, fazendo o processo, você também aprende muito a reproduzir o processo em coaching, né? Então você vai conversar com a sua namorada, com os seus amigos, você tá meio coaching ali, porque você vai começar a fazer perguntas. Ah, tá, Elô, não entendi, a conta tá alta, mas e aí? Em que momento que a gente parou para pensar se a gente queria ou não gastar tudo isso? Ai, Carla, pergunta difícil. Fazendo coaching. Daí você começa meio que a entender que o universo das pessoas são sempre cercados que elas mesmas fazem, né? Às vezes assim, minha vida tá muito ruim, tá lá. É mesmo, Elô? Aí fica esse vazio, né? Ela, você não vai falar nada pra mim? Ah, desculpa, você quer que eu te dê um conselho pra sua vida ficar melhor? Né? Então assim, a gente vai sentindo que as pessoas têm muita dificuldade de comunicar de verdade o que elas buscam. E o coaching faz tudo isso, né? Ele ajuda você a sair desse cenário de limitações, ele ajuda você a explorar melhor seus pontos fortes. Tem um monte de gente cheia de ponto forte que, em vez de usar isso, tá negando. Aí vai vivendo aquelas crises, seja de depressão, ansiedade, chama de auto-boicote. Então assim, tem muita gente deixando de viver melhor porque não está conseguindo se autoconhecer. Então, o coaching é um processo que ajuda muito isso, sabe? Você se conhecer, você gerar mais produtividade com base em quem você é e não em quem você acha que você deveria ser, né? Tem um monte de gente esperando para ser feliz o dia que virar X, né, na vida. A gente diz, não, mas como é que você pode ser feliz sendo quem você é hoje? Ai, Elô, que pergunta difícil. Aí é isso que a gente vai mexendo. Sim, uma última pergunta. O coach ele atende em consultório, atende na própria casa da pessoa, como que funciona? O coaching ele é um processo que a gente realmente busca ao máximo garantir que a pessoa tenha uma individualidade para ela poder se expressar, para ela poder dividir coisas que às vezes estão ali guardadas, são segredos, enfim. Então, para isso a gente sempre diz que o espaço de atendimento ele tem que no mínimo garantir isso. Então, não necessariamente eu tenho que ter um escritório para atender meus clientes. Ao contrário, uma coisa que é muito comum hoje é a gente ir até o cliente no escritório dele. É comum a gente usar espaços como cafés, né? Parques. É comum hoje coaching por Skype, isso é uma tendência, inclusive, que tem crescido cada vez mais. Então, eu posso atender uma pessoa da Bahia, tranquilo. O coaching, ele é exatamente um momento em que você vai realmente ficar conectado com toda uma ferramenta, com várias dessas ferramentas que vão ajudar você durante uma sessão que pode durar de 30 a 1 hora e meia, vai depender de como que é o contrato que o cliente faz, mas a gente, em média, trabalha com um atendimento de até 1 hora, no máximo. A gente busca criar com as pessoas uma conexão um pouco mais regular, então é normal você ver projetos em coaching em que você vai uma vez por semana, né, fazer a sua sessão. Às vezes a gente pode mexer com o modelo quinzenal, pode mexer mensal. Existe o coaching por projeto, existe o coaching pontual, né? Então diz assim, Elô, como que você pode, como é que você justifica que um cara que é um empresário, sei lá, Abílio Diniz, por que ele teria que ter um coach? Uma das coisas que acontece muito quando a pessoa já é um expert no mundo que ela vive é que ela é muito solitária. Ela não tem exatamente com quem fazer as ideias dela irem e vir, né? Ela não tem um eco neutro, né? Então é muito comum também que o coaching ele possa existir como quase alguém que está ali meio que ao lado para ajudar a pessoa a liberar aquela tensão que ela não vai liberar para o mundo que ela tá.
né? Então ela não quer falar para a esposa, ela não quer falar para o conselheiro, não quer falar para o sócio. E aí o coaching não é o terapeuta, ele é aquela pessoa que vai ajudar essa pessoa a falar o que ela está pensando sobre uma visão mais racional, mais neutra. Então esse é um modelo que acontece. E também tem uma outra tendência que é o coaching em grupo, que é quando você então vai trabalhar por construção de habilidades. Então vamos supor que eu queira montar, como eu tenho um curso para mulheres, que chama GPS da Felicidade, está na 2ª turma. É um curso que fala sobre como transformar os relacionamentos. Então, nesse curso tem 6 módulos, então elas vão para dentro desses módulos e ali eu tenho o que eu preciso trabalhar com elas em grupo. Também tem esse modelo. Então, não é um projeto individual, é uma necessidade que a pessoa identifica e ela vai até lá dentro do modelo do coaching e participa também. Se quem estiver nos assistindo tiver alguma dúvida que queira esclarecer com você, como fazer? Pode procurar? Claro, não, Heloísa Pedrosa no Google tá fácil. Digitou Heloísa Pedrosa, tem a fanpage, tem canal do YouTube. Inclusive, eu tô com o 2º canal do YouTube que está sendo lançado. O primeiro deles está com o meu nome, Heloísa Pedrosa, onde eu coloco vídeos, entrevistas, tudo aquilo que eu tenho feito. E eu tô lançando em especial o Entre Mulheres TV, que é um projeto novo, em que eu quero justamente fazer uso dessa área que é o coaching de relacionamento, que eu tenho achado sensacional. A mulherada tá precisando, né, sair desse cenário muito de submissão. Não é um coaching para feministas versus machistas, não, mas é falar sobre relacionamento e fazer com que a mulher ela se sinta mais segura, se sinta mais à vontade para viver inclusive o novo, né, que tá aí, que nem sempre significa que a gente tenha que estar casada versus a encalhada, né? Então eu tenho trabalhado, gostado muito, deixo a dica para quem quiser. Os homens também, né? Heloísa, muito obrigado por sua entrevista. Informações preciosas. Obrigada, Taylor. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que não sabiam o que é o coaching e que também estavam sem alguma diretriz na vida. De repente pode ser uma saída para você. Opa! Muito obrigado, Heloísa, mais uma vez. Obrigada. Por aceitar o nosso convite e vir aqui à TV Câmara. Muito obrigada. E você continue com a nossa programação. Muito obrigado por sua presença, por sua companhia. Tchau, tchau.